E aí, pessoal, o tema da pastoral de hoje é: o diabo pode atacar os meus filhos? E para esse bate-papo, entre outras coisas, eu usei como pesquisa o livro do Bispo Hildo, olha o jabá, esse aqui, Principados e Poderes, e também um bate-papo que eu fiz com a doutora Beatriz Vieira, que é psicóloga. A doutora Beatriz Vieira é essa aqui. Beleza? Então é o seguinte: o diabo pode atacar os meus filhos? O pessoal, quando me procura para fazer esse tipo de pergunta, é porque a criança está dormindo mal, está com um comportamento estranho, ou está com algum tipo de doença que os pais julgam ser algum ataque espiritual. Não devemos subestimar o poder do mal, mas também não devemos superestimá-lo. O diabo tem certa liberdade de ação e influencia sobre os seres humanos, gerando um sistema corrompido de valores. É neste sentido que a Bíblia afirma que Satanás é o Deus deste mundo, que está no maligno. Mas isso não quer dizer que o diabo seja senhor da terra, pois todos sabemos que, de fato, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E concordamos com Jesus, que declarou que todo o poder foi dado sobre os céus e a terra, Mateus 28, 18. Então, a gente não pode subestimar, mas também a gente não deve superestimar o poder do mal. Então, primeira coisa, assim, a gente tem a mania de tratar como espiritual aquilo que não é. Tá certo? É claro que, como cristão, a gente entende que existe uma realidade espiritual que envolve a nossa vida. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6,10, ele diz o seguinte: que além desse plano material, existe um plano espiritual onde é travada uma batalha contra as forças do mal, e essas forças do mal, elas são poderosas, são astutas, mas também a palavra de Deus nos ensina como a gente pode vencer essas forças do mal. Mas é preciso também a gente não espiritualizar aquilo que é natural, achar que é sobrenatural aquilo que às vezes é coisa da vida, tá certo? O fato de uma criança ter ficado doente, por exemplo, não significa que seja um ataque do diabo. Poderia ser o meu filho, se foi com o seu filho, assim, é muito triste, mas é coisa da vida. E aí é o seguinte: a gente vive num mundo que foi afetado pelo pecado, de modo que a gente fica doente, de modo que a gente tem desmando aí na vida de ordem emocional, comportamental, e nem sempre isso é culpa do diabo. A doutora Beatriz Vieira diz o seguinte: como cristã, é claro que eu acredito nas questões espirituais, que elas influenciam nossa vida, mas falando de criança e de medo, cada criança, durante a fase de desenvolvimento, passa por medos, que variam de acordo com a idade. Não quer dizer que todas passarão por todos os medos, mas caso passem, está dentro do esperado. Então, é natural os pais terem que lidar com isso. Esse é um parecer da psicóloga doutora Beatriz. E por que a gente tem a mania de colocar tudo na conta do diabo, achar que tudo é espiritual? Parte disso é fruto de um sincretismo religioso que a gente vive, e também parte é fruto de um entendimento talvez limitado ou restrito à questão religiosa da vida, tá certo? Então é o seguinte: a gente tem que buscar discernir aquilo que de fato é espiritual e aquilo também que é da vida. Então, primeira coisa, cuidado para não tratar como espiritual aquilo que não é. Segunda coisa, a gente tem que ter em mente que o meio influencia a criança. A doutora Beatriz diz ainda assim: cada família tem um funcionamento, uma estrutura, e as crianças reagem a isso. Não existe uma regra que funcione para todos, porque cada um é de um jeito. Então, cada caso é um caso também. Mas, de forma geral, essas coisas têm que ser pensadas e observadas. É lógico que esse aspecto talvez seja muito mais psicológico para a doutora Beatriz Vieira do que para mim, teológico. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra também um respaldo para esse entendimento de que o meio influencia a gente. Se você vai para a história de Jacó, você vê o seguinte: Jacó era um cara enganador, papapá. E a família de Jacó era a expressão daquilo que ele era. Então vejam que tipo de família que Jacó teve, com os filhos traindo um ou outro, filho vendendo, filho brigando, então essa confusão toda era reflexo daquilo que Jacó era. Tudo isso para dizer o quê?
que o meio em que nós criamos os nossos filhos, o modo como a gente se relaciona com eles, influencia bastante no comportamento deles. Então, às vezes, uma insegurança, um medo, algum tipo de comportamento estranho pode ser também fruto daquilo que a gente tem proporcionado ao redor da criança. Isso vale inclusive para a questão física. Eu vou dar um exemplo básico. Se você sair com seu filho, ele com um corpo quente, mal agasalhado, na garoa e no frio, ele vai ficar gripado, resfriado, sei lá o que. E isso não vai ter nada a ver com o diabo, vai ter a ver com a influência do meio, da situação que a gente proporcionou para ela. Primeira coisa, então, não trate como espiritual aquilo que não é. Tenha discernimento disso. Segunda coisa, saiba que o modo como a criança vive dentro de casa, o meio que ela vive influencia o seu comportamento. Terceira coisa, Deus é mais poderoso que o mal. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, dessa nossa batalha espiritual, ele não fala para botar medo na gente, mas ele fala para mostrar como em Deus e através de Deus, das armas que nós encontramos em Deus, nós podemos vencer. Então é o seguinte, o bispo Hildo diz, a Bíblia ensina exaustivamente que os servos e servas do Senhor não estão sujeitos a maldição e feitiço de espécie alguma. Em Cristo já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais e estamos assentados acima de todo o principado e potestades, de maneira que o maligno não nos toca. Feitiço algum chegará à nossa tenda, pois na presença de Deus temos bênção e não maldição. E aí eu poderia citar aqui bastante texto bíblico que fala sobre isso. Deus é mais poderoso que o mal. Então, se a gente está guardado pelo Senhor, está no Senhor, nós não temos o que temer, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, o que rola? Muitas vezes, por a gente espiritualizar demais a coisa, não tratar como natural aquilo que de fato é natural. Às vezes a gente espiritualiza não reconhecendo que o problema pode ser um meio que nós criamos para o nosso filho poder conviver. Aí a gente acaba tomando algumas decisões que geram outros problemas. Por exemplo, a gente abre mão de um tratamento correto. A doutora Beatriz diz assim, os pais ou cuidadores têm uma grande responsabilidade sobre os filhos, já que são a fonte de segurança deles. Então, precisamos estar atentos ao que o filho está pedindo. E crianças muitas vezes não sabem expressar em palavras o que sentem. Então, o comportamento delas muda, como se pelo comportamento elas falassem o que precisam. Os pais precisam encontrar junto com a criança um meio de diminuir esse medo para que ela passe por essa fase de forma saudável e esse medo não afete de outras formas na fase adulta. Eles precisam fazer com que a criança perceba que eles entendem o fato dela sentirem medo e que estão com ela. Não podem achar que isso é bobeira. Às vezes contar para a criança que eles também passaram por alguns medos e esses medos foram embora pode ajudar. Ou seja, dê o tratamento correto, dê atenção para o seu filho, continue em oração, crendo em milagre, mas faça a sua parte. Trate a criança corretamente e, se necessário, procure alguma ajuda clínica, seja para a questão comportamental, seja também para a questão física, tá certo? Cuidado com os traumas. Nessa parada de espiritualizar demais as coisas, achar que tudo é diabo tentando e tal, muitos pais acabam não buscando a ajuda necessária, como eu disse há pouco, uma ajuda clínica, uma ajuda psicológica, enfim. E aí quando vão ver, a situação agravou. E aí os pais ficam com traumas, com ressentimento com relação a Deus, à igreja. As próprias crianças desenvolvem outros tipos de traumas por conta do tratamento incorreto. Então, assim, cuidado. Muitas vezes a culpa está no fato de que a gente não deu a atenção correta ou o tratamento correto. Cuidado, então, para que você não se traumatize. E por fim, não tenha medo de encarar a realidade. Você tem que mudar sua postura com relação ao seu filho. Encare a realidade de que talvez você tenha que dedicar mais tempo. Encare a realidade de que talvez você precise de uma ajuda clínica. Encare a realidade de que talvez o diagnóstico do seu filho seja aquele que você não gostaria de ouvir. E nesses casos, dedique muito tempo para o seu filho, porque
Os seus filhos são herança de Deus e nós devemos dar o nosso melhor para eles. Tá ok? Então é isso. O diabo pode perturbar os nossos filhos? Olha, eu creio que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e o livram de todo mal, que praga nenhuma chegará na nossa tenda, e aos seus anjos Deus dá ordem ao nosso respeito. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente está coberto pelo sangue do Cordeiro, e o problema talvez, ou geralmente, é que a gente espiritualiza demais aquilo que não é espiritual, que é coisa do dia a dia, que a gente transfere a culpa para o diabo, quando o problema é o modo como a gente se relaciona ou as experiências que a gente proporciona para os nossos filhos. A gente se esquece que Deus é mais poderoso que o mal. E então a gente não busca o tratamento correto, gera trauma em cima de trauma e tem medo de encarar a realidade. Então eu espero que isso te ajude, lembrando que eu faço essa pastoral de modo muito precário, mas para responder alguns questionamentos do pessoal da nossa comunidade. Se você não é da nossa paróquia e quer entrar em contato com a gente, acesse o nosso site www.imelrr.com.br. Que Deus te abençoe e até a próxima. Filho, espírito de WhatsApp, sai! Olha isso, espírito de Netflix, sai!